composto por mim, Henrique de Oliveira Mendonça, Bruna Matos, Janine Tanara, Nara e João Greg Ferreira. Iremos falar sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante de crimes contra a administração pública. Antes de tudo, vale falar sobre o significado do princípio da significância, que nada mais é do que a quebra da burocracia, a não aplicação e não extensão de um problema para o sistema judiciário, a fim de que se diminua a morosidade do sistema judiciário e diminua a perca de tempo com processos que tenham valores irrisórios ou uma certa insignificância. Portanto, desde já, vale ressaltar também, em contraponto, a questão da administração pública. A administração pública é a parte, o instituto responsável pela questão da gestão do ordenamento em si, da prática da democracia, a prática da república. Então, o sistema administrativo, diante de setores provedores e dos interesses coletivos, de tamanha responsabilidade que carrega, que é a representatividade do interesse público, a representatividade daquilo que a população necessita, tem toda uma gestão de prover e de trabalho para que o sistema público consiga alavancar dinheiro, consiga alavancar serviços que atendam a sociedade. Consoante já preconiza o artigo 37 da Constituição Federal, temos alguns princípios que enaltecem características do sistema público, que é de como deve funcionar, que é o sistema da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da publicidade, e assim vai. E também temos os dois principais, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público. Por si só, esses princípios já enaltecem a grandeza e a importância, a relevância que a administração pública deve ter. Deste mesmo modo, paralelamente, tem uma responsabilidade maior, porque, afinal de contas, não são interesses privados, particulares, de pessoa por pessoa que estão sendo colocados em jogo, mas sim de um todo interesse coletivo, visto que um determinado delito, um crime, por menor que seja, dentro da administração pública pode acarretar em um prejuízo para uma coletividade muito mais abrangente, muito mais indeterminada, por assim dizer. Então, os crimes contra a administração pública devem sim ser ressaltados e serem mais analisados friamente, tal como enaltece a súmula 599 do STJ. Vou falar sobre alguns crimes contra a administração pública, e o primeiro é o crime de prevaricação, que é um crime praticado pelo funcionário público contra a administração e está previsto no artigo 319 do Código Penal. Trata-se de uma espécie de autocorrupção, visto que o funcionário ele busca obter alguma vantagem indevida para si, violando, portanto, seus próprios deveres funcionais. Antes do crime de prevaricação, o crime de descaminho é praticado por um particular contra a administração pública. Ele está previsto no artigo 334 do Código Penal e é caracterizado pela entrada e saída de mercadoria lícita, porém sem o pagamento dos devidos tributos. Lembrando que o descaminho não pode ser praticado com a culpa e sim somente com o dolo. O principal objetivo do princípio da insignificância é designado a excluir a tipicidade de condutas insignificantes, tendo em vista o objeto lesionado no âmbito penal sendo um fato atípico. Conhecido como princípio da bagatela, ele é originado no direito romano com o seguinte provérbio: o juiz não deve cuidar de casos insignificantes. Logo, não é apresentada a tipicidade material por não se tratar de uma conduta criminosa. À vista de ter uma complicação ao avaliar o grau lesivo da conduta e precisão do cumprimento da estrita dimensão penal, o STF adotou 4 critérios, sendo eles: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade da ação social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em decorrência de serem conferidos com elevada subjetividade, esses requisitos são considerados complicados para ser analisado pelos magistrados.
na medida em que é apresentado um caso concreto, há inúmeras interpretações diferentes para um tipo penal, ocasionando questionamento entre juízes devido à alta carga discricionária no tocante aos vetores aplicados. Considerando que o direito penal é um importante meio de controle e muitas vezes de coerção social, deve-se observar os casos em que ele seja preservado no seu núcleo essencial e situações em que ele seja usado apenas quando for imprescindível. Desta maneira, a gente reconhece que nem toda a parcela dos interesses sociais da sociedade serão contempladas com esse dispositivo. Este é o pensamento que gera a base formadora do princípio da intervenção mínima do direito penal. E dentro do princípio da intervenção mínima do direito penal, nós temos outros dois princípios intrínsecos. O primeiro é o princípio da subsidiariedade. Esse princípio vai dizer que o direito penal deve intervir apenas quando todos os outros direitos demonstrarem-se inaptos para tutelar um bem. O segundo princípio intrínseco é o princípio da fragmentariedade. Esse princípio vai dizer que o direito penal tem o dever de intervir apenas para tutelar os valores que são imprescindíveis da sociedade, não podendo este dispositivo do ordenamento jurídico intervir para tutelar os demais bens jurídicos da sociedade, reservando-o apenas para punir as ações atentatórias contra os valores imprescindíveis, como eu falei anteriormente. Supremo Tribunal de Justiça, de acordo com a súmula 599, este princípio é aplicado limitadamente, esbarrando nos crimes contra a administração pública. No que se refere aos tais crimes, é imprescindível ressaltar que o Código Penal preocupa-se não somente com o aspecto patrimonial, como também com o aspecto da moralidade administrativa. Nesse sentido, se o crime corresponde a uma lesão de um bem valioso ou de um bem de valor irrisório, não são feitas diferenciações em ambos os casos, configura-se crime. Tendo em vista que, ainda que o aspecto patrimonial não seja relevante, a moral é ferida nas execuções dos crimes. Contudo, existe exceção dentre os crimes contra a administração pública, a situação do delito de descaminho. Segundo o próprio STJ, a insignificância nos crimes de descaminho tem colorido próprio, diante das disposições trazidas na Lei 10.522 de 2002. Bom, gente, após tratar, sobre a súmula do STJ, súmula 599, devemos deixar claro que ela é uma súmula muito importante, que vai sim abarcar a maioria esmagadora dos casos, porém ela não é uma súmula absoluta. Então sim, ocorrerão em alguns casos a não incidência dela, como por exemplo o caso do senhor Anício Alves de Souza, que é um senhor que morava na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que ele atropelou um cone de trânsito. Ele era um senhor de 83 anos que atropelou um cone de trânsito da Polícia Federal. Bom, levando em conta, todos os vetores do princípio da insignificância, da mínima ofensividade da conduta, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, da inexpressividade do valor, da lesão jurídica provocada, e levando em conta também o fator da idade, o fator dele ser réu primário, não tinha sentido, não tinha interesse social nenhum que ocorresse um processo que se passasse pela onerosidade que a intervenção do Estado poderia trazer. Então, resolveram por aplicar o princípio da insignificância nesse caso. Então, resta óbvio que trata-se nesse caso de uma exceção à incidência da súmula 599 do STJ, tendo em vista que na maioria esmagadora dos crimes contra a administração pública haverá sim a ofensividade na conduta do agente, o alto grau de ofensividade na conduta do agente, pois além da lesão ao patrimônio, ocorrerá a lesão à moralidade da administração pública.